Salmo 115, versículos de 1 a 7, diz assim: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Até aqui, igreja. Deixa-me explicar algo para você. Versículo 2, que nós lemos aqui dessa passagem, revela que o salmista está, de certa forma, envergonhado, não está satisfeito com a adoração que está acontecendo em Israel, entre o povo de Israel. Mostra uma insatisfação e uma certa vergonha. Versículo 2 diz assim: Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? Em outros salmos, Salmo 42, por exemplo, Salmo 79, por exemplo, ele também fala isso. As pessoas perguntam: onde está o seu Deus? Onde está o Deus do povo de Israel? Mas nesses outros salmos, ele está pedindo por socorro, ele está passando por um momento de tribulação, e ele está dizendo: Senhor, livra-nos dessa tribulação, porque eu não quero que as pessoas falem: onde está o meu Deus? Onde está o nosso Deus? Senhor, faz um milagre, opera maravilhas, para que ninguém venha dizer ou zombar dizendo: onde está o Deus de Israel? Mas nesse caso aqui no 115, quando ele diz: por que diriam as nações onde está o seu Deus? Não é porque ele precisa ser socorrido, não é porque o povo precisa de um livramento para não ser zombado, para não ser humilhado pelas outras nações. A razão dele está dizendo aqui: por que os outros povos vão olhar para a gente e dizer: onde está o nosso Deus? O motivo é porque Israel não estava dando glória ao seu Deus como deveria dar. Israel não estava fazendo conhecido o nome do seu Deus como deveria fazê-lo conhecido. Israel estava omisso, calado acerca do seu Deus, dos feitos do seu Deus, das maravilhas do seu Deus. Então o versículo 2, vamos ler de novo, diz assim: por que diriam as nações: onde está o Deus deles? E a resposta é: porque nós temos dado motivo. A gente tem dado motivo para as pessoas perguntarem: cadê o nosso Deus? A gente não fala do nosso Deus. As razões têm tido motivo para olhar para nós e dizer: quem é o Deus desse povo? Porque a gente não torna conhecido o nome do nosso Deus. A gente se cala, a gente se omite, a gente não dá glória ao nosso Deus, e Ele que é um Deus tão diferente. Eu já vou falar disso. A gente que tem um Deus de verdade, a gente não tem dado glória ao nome dele. E é por isso que a gente está dando motivo para as nações dizerem: quem é o Deus desse povo? Onde está o Deus desse povo? Está dando para entender até aqui, igreja? Então o salmista, ele está inconformado com o zelo do povo pelo seu Deus, com o fervor do seu povo pelo seu Deus. Ele está inconformado com a adoração que o seu povo está oferecendo ao seu Deus, que é o único Deus. Há uma indignação dele, há algo dentro dele, há algo que está deixando ele inquieto.
E ele está dizendo: por que é que nós vamos dar esse motivo? Por que é que nós vamos deixar o povo por aí falando: cadê o Deus de Israel? Quem é o Deus de Israel? Por que é que a gente vai conviver com isso? É uma conclamação. Ele está chamando o seu povo, o povo de Israel, para que passe a dar glória a Deus, para que passe a tornar conhecido o nome do seu Deus, para que as outras nações vejam que Israel tem um Deus. Amém, igreja? E por que que ele compara a nação de Israel com outras nações, igreja? Por que que a conversa aqui é entre nações? Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Todos os povos ao redor de Israel eram politeístas. O que significa isso? Servem e adoram vários deuses. As nações eram idólatras. Naquela época, se não todas, quase todas, e hoje em dia não é tão diferente. As nações ao redor de Israel, começando, você sabe onde começou a idolatria? Onde é o berço da idolatria no mundo? Babilônia. Babilônia. Deixa eu só explicar isso para você. Há um homem na Bíblia chamado Nimrod, que é da descendência de Cã. Cã é filho de Noé. Você lembra que a terra foi destruída com o dilúvio, foi ou não foi? Noé entrou na arca com a sua família. 3 eram seus filhos. Eram 8 pessoas, 3 eram seus filhos: Sem, Cã e Jafé. Cã gerou Nimrod, foi um dos filhos de Cã. E Nimrod, ele levantou a cidade chamada Babel, onde foi construída aquela torre. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Babilônia vem de Babel. Ali é o berço de toda a idolatria. E dali a idolatria se espalhou por todo o mundo. Quando Deus chama Abraão, alguns anos depois, Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. Por quê? Porque era um povo pagão, era um povo idólatra. E Deus queria desintoxicar Abraão de toda aquela idolatria, levando ele para um lugar que nem ele sabia e tratando diretamente com o próprio Abraão, falando pessoalmente com o próprio Abraão. O Egito se tornou idólatra, todas as nações se tornaram idólatras e partiu de Babilônia toda a idolatria. Alguns deuses adorados no Egito, e eram muitos, eram adorados porque povos que saíram da Babilônia levaram a idolatria para o Egito, espalhou para o mundo todo. Se você for lá em Apocalipse, não agora, leia na sua casa Apocalipse 17 e 18. Jesus glorificado, falando com João, às vezes Jesus, às vezes um anjo falando, diz que a Babilônia é a mãe prostituta, é a meretriz. Dela partiu toda a imundícia, dela partiu toda a prostituição, mas isso no sentido espiritual. Só que o culto pagão, igreja, ele era uma coisa tão depravada, porque saiu do âmbito da adoração apenas, em forma de oração, de reza, de ritual. Os rituais pagãos, as pessoas adoravam os seus deuses. Posso falar? Era uma mistura de adoração e orgia ao mesmo tempo. Era uma mistura de adoração e prostituição física, carnal, ao mesmo tempo. Era uma bagunça. Era uma podridão. Então toda a idolatria se espalhou a partir de Babilônia. Mas eu não quero me aprofundar nisso. Por que eu estou falando disso? Por causa da declaração do salmista. Ele está dizendo: as nações têm os seus deuses, que não são deuses. O Egito tem os seus deuses: Horus, Osíris, Afrodite, Eros. Não, esses são dos gregos. Mas enfim, todas as nações têm deuses, inúmeros deuses, e muitos deles são materializados em objetos de ouro e de prata. As nações dão glória
aos seus deuses, e Israel não dá glória ao seu Deus. E isso era tão presente na cultura dos povos. Eles adoravam com fervor tão grande, um zelo tão grande o seu Deus, igreja. Quem já ouviu falar de Baal na Bíblia? Já ouviu falar de Baal? Baal era o deus da fertilidade. Então, quando uma colheita era boa, todo tributo a Baal, toda honra a Baal, todo sacrifício oferecido a Baal, Baal nos abençoou. Eles tinham o nome de Baal na sua boca. Quando havia uma guerra entre nações, se um estava desanimado, o príncipe, por exemplo, estava desanimado, o rei vinha para o seu filho príncipe dizer: nós vamos vencer, o Deus fulano, nosso Deus, nunca nos deixou perder uma batalha, nós vamos vencer. Então eles tinham viva a sua confiança nos seus deuses. E se perdia uma batalha, eles aumentavam o sacrifício, aumentavam a adoração, aumentavam o seu culto ao seu Deus. Havia um fervor nas outras nações. Havia dentro deles uma devoção muito grande pelos seus deuses. Mas quem são os seus deuses? Leia comigo o versículo 4 ao 7, diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Amém, igreja? Amém. O salmista está um tanto envergonhado. Todas as nações têm os seus deuses, adoram aos seus deuses com um nível de fervor tão alto, com uma devoção tão alta, e olha quem são os deuses deles: ouro e prata, que nada fazem. E como eles estão tão acostumados a ter um Deus ou vários deuses para honrar, quando eles olham para Israel e não vê uma adoração do mesmo nível, e não vê um povo adorando ao seu Deus como deveria, logo eles falam: cadê o Deus desse povo? A gente tem o nosso, o grande fulano, a grande. Lá em Efésios, quando Paulo chegou lá, ele viu a idolatria, uma estátua imensa, dedicada a Diana, deusa dos Efésios. Quando ele chega em Atenas, ele vê um monte de altares, em cada altar o seu Deus. Quando Paulo chega na cidade de Listra, as pessoas veem a palavra na boca dele, e Barnabé junto. As pessoas falam: os deuses chegaram até nós, e deram o nome de Paulo de Mercúrio, e o nome de Barnabé de Júpiter. Olha como a idolatria era presente, olha como eles tinham a necessidade de um Deus para adorar. Rodeado por um povo tão idólatra, rodeado por um povo tão politeísta, rodeado por um povo tão fervoroso aos seus deuses, ele se sentiu envergonhado, e ele disse: as nações perguntam. E por que elas vão continuar perguntando? Cadê o Deus desse povo? Ele estava dizendo: as nações não têm visto as nossas manifestações de adoração. A gente não tem sacrificado ao nosso Deus, a gente não tem adorado ao nosso Deus, a gente não tem feito por onde as nações conhecerem e verem o Deus de Israel. Quem está entendendo, igreja? Glória a Deus. Você já vai entender onde eu quero chegar. E é por isso que o salmista, ele vai dizer, versículo 1, leia comigo de novo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O que ele quer dizer com isso? Tem que ser dado glória ao nome do Senhor,
Tem que ser dado glória a esse Deus. Tem que ser dado glória ao Deus de Israel, sim. A gente precisa subir o nível da nossa adoração. A gente precisa ter compromisso com o nosso Deus. Povos ao redor de nós são comprometidos com seus deuses, prata e ouro. E olha quem é o Deus de Israel, versículo 2, versículo 3: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Ele está dizendo o seguinte: o nosso Deus não é de ouro, o nosso Deus não é de prata. Por que a gente não está adorando? O nosso Deus está no céu, o nosso Deus é muito superior, o nosso Deus governa o mundo e faz tudo o que lhe agrada. Onde está a glória desse Deus? A gente está deixando a desejar, a gente está falhando na nossa adoração, ao ponto dos outros olharem e dizerem: esse povo aí não tem um Deus para adorar. Se tem, onde ele está? Se é que eles têm um Deus, onde que esse Deus está que a gente não vê? Adoração na vida desse povo. Onde está o Deus deles? E é o que o salmista espera da sua nação, da nação de Israel, do seu povo. Ao teu nome toda a glória. Bispo, o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, igreja. O seu Deus é prata? O seu Deus é ouro? O seu Deus está onde? No céu. Tudo que acontece no mundo, na terra, debaixo da terra, é por causa da vontade de quem? Eu te pergunto, ele é digno ou não de adoração? Meu Deus. O nosso nível de adoração está muito aquém do que deveria estar. O nosso nível de fervor está muito abaixo do que deveria estar. A nossa devoção está muito abaixo do que deveria estar. Não é que a gente faz para chamar a atenção dos outros, não é isso. A gente faz por consciência. Olha a consciência do salmista: meu Deus está no céu, Ele domina tudo, Ele governa tudo, ao seu nome toda a glória. Ele é Deus. Ele não é prata, Ele não é ouro, Ele não é aquele que tem boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, ouvido, mas não ouve, perna, mas não caminha, não. Ele está no céu e só acontece o que acontece por ordem dEle, por permissão dEle. Ele é Deus. Então, por consciência, o salmista está dizendo: nós temos que dar glória a Deus, meu Deus do céu. Mas não é só isso. Ele diz: ao teu nome dá glória, por amor à tua misericórdia, à tua fidelidade. Quem já experimenta a misericórdia e a fidelidade de Deus? Então você tem que dar glória para esse Deus. Por amor a toda essa misericórdia que Ele dispensa a você, por amor a toda essa fidelidade que Ele manifesta na sua vida, dê glória ao seu Deus. Viva uma constante adoração. Não estou falando de fanatismo, não é isso, mas é viver para a glória de Deus. Ao teu nome seja dada a glória. Existem religiões, igreja. Uma delas é muito grande, muito presente no mundo todo, que não é o cristianismo. Tudo que se passa na vida da pessoa, a glória é dada a Deus. Se coisas boas acontecem, a glória é dada a Deus. Se coisas ruins, reveses passam na sua vida, elas entendem que é com a permissão de Deus e continuam dando glória a Deus. Tudo que recebem, o alimento, o pão, reconhecem que a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. E a tristeza do salmista, a tristeza desse homem, está no coração de muitos homens sinceros,
que querem ver o fervor sendo restaurado no coração de um povo. Mas que povo é esse? O povo que crê nesse Deus que está no céu e que domina toda a terra e que domina todas as coisas. Essa mensagem hoje, igreja, eu não sei como você está recebendo. Olhe para mim, por favor, não desconcentra não. Essa mensagem hoje é para que a gente venha rever a nossa adoração. É para que a gente venha pensar bem como nós estamos cultuando e adorando o nosso Deus. Infelizmente, muitos chamados cristãos só estão cumprindo uma agenda, frequentando igreja, fazendo campanha. Esse fogo tem que estar dentro de você, na igreja e fora da igreja, no trabalho, no colégio, na faculdade, na rua, no lugar onde você vai quando você viaja. O tempo todo isso tem que estar dentro de você. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Eu e você temos que viver uma vida para a glória de Deus. O alvo da nossa vida, a meta de vida minha e sua tem que ser glorificar ao Senhor, ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Dê glória a Deus pela tua vida, pela tua respiração. Dê glória a Deus pelo teu trabalho, pelo teu emprego. Dê glória a Deus pelo pão de cada dia. Dê glória a Deus pela tua família. Dê glória a Deus mesmo quando as lutas chegarem e vierem. Dê glória a Deus, ao teu nome toda a glória. A minha vida não me pertence, mas pertence a ti. O Senhor tem o domínio, o Senhor tem o governo da minha vida. Ao teu nome toda glória. Posso falar, igreja? Eu já estou caminhando para o final. Cumprir uma agenda não glorifica a Deus. Frequentar uma igreja não glorifica a Deus. Me desculpe. Ser membro de uma comunidade não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a sua vida totalmente entregue na mão dele, e você reconhecendo que tudo é dele, para ele e por ele. Isso é viver uma vida para a glória de Deus. Venci, glória a Deus. Perdi, glória a Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A minha vida é de Deus. Recebi o meu salário, caiu na minha conta, chegou na minha mão, glória a Deus, glória a Deus. Adquiri um bem, comprei uma propriedade, glória a Deus. Fui agraciado, uma bênção que eu estava esperando chegou, glória a Deus. É a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a fidelidade de Deus, e por causa de toda essa misericórdia, de toda essa fidelidade, eu dou glória ao seu nome. Igreja, crer em Jesus, servir a Jesus, ser um filho de Deus é muito mais do que estar na igreja no domingo de manhã. É uma vida para a glória de Deus, na sua totalidade. É viver para a glória dele. E essa é a tristeza do salmista, porque ele está olhando para nações pagãs, tão fervorosa, tão devota. E como são os deuses deles? Prata e ouro. E o nosso Deus? Nosso Deus está no céu. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. E a gente vai manter essa adoraçãozinha tão rasa, tão superficial. Deus requer isso de nós, Deus requer isso de mim e de você. Amém? Viva dessa forma. Levante-se pela manhã dando glória a Deus. Vai dormir à noite dando glória a Deus. Isso também não é dizer com a boca. As pessoas confundem também. Eu dou glória a Deus o tempo todo.
Há uma passagem na Bíblia que diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está tão distante de mim. Não, não é adoração com os lábios. É adoração verdadeira que vem de dentro, que exalta o nome do Senhor. Ao ponto das pessoas dizerem: Israel tem um Deus. E a gente tem que reconhecer. Esse povo tem um Deus. A gente quer ver se está na prateleira, a gente quer ver se está no rack de casa, a gente quer ver se está no bolso da carteira, a gente quer ver se ela carrega na bolsa esse Deus, mas não é lá. Eles carregam no coração deles, eles têm o nome do seu Deus no lábio deles, eles são fiéis ao seu Deus, eles são adoradores do seu Deus. E as nações não vão ficar se perguntando: cadê o seu Deus? Quem é o seu Deus? Porque você mesmo faz notório o Deus que está na sua vida. Amém? Dê testemunho dele, mesmo sem palavras, lá onde você trabalha. Cuidado com as palavras, às vezes você acha que vai fazer uma grande coisa e só complica. Mas a gente pode glorificá-lo até sem palavras. Deixe as pessoas verem que Deus rege, governa, Deus dirige a sua vida. Deixe as pessoas verem isso. Pelo estilo de vida que você tem, pela vida piedosa que você tem, pelo amor que você carrega no seu coração, pela sua conduta limpa e ilibada que você tem, onde você chega, onde você vai, com quem você negocia. Deixe as pessoas verem Deus em você e dizer: essa pessoa tem Deus na vida dela. Não precisarão procurar em nenhuma prateleira da sua casa, em nenhum móvel da sua casa, nem na sua bolsa, porque não é prata nem ouro você carrega dentro de você. Amém, igreja? Eu vou encerrar dizendo duas coisas. A primeira ainda está no versículo 1. Por que ele diz: não a nós, Senhor, não a nós? Lembra que eu disse que tudo de bom que acontecia nas nações, eles diziam que era o Deus deles? Lembra que eu falei de Baal, Deus da fertilidade, que se uma plantação fosse muito boa, todo tributo a Baal, toda honra a Baal, todo sacrifício a Baal? Então, quando as coisas davam certo para Israel, mas não tinha um Deus, não se via um Deus, então havia um grande risco da glória ser dada ao próprio povo. Havia um grande risco. Israel tinha lá uma grande colheita, mas não tinha um Baal. O que as pessoas iam dizer? Iam dar glória para os próprios israelitas, iam olhar para eles e achar que eles eram os bons. É por isso que o salmista está dizendo: não a nós, não a nós. Que as nações não olhem para nós pensando que a gente é alguma coisa. Tem tanta bondade, tem tanta misericórdia na vida de Israel, tem tanta fidelidade na vida de Israel. As pessoas não podem pensar que isso é fruto do próprio Israel. As pessoas precisam saber que isso é fruto de Deus na vida de Israel. Tantas bênçãos, tanta coisa boa que acontece com Israel, as nações não podem pensar que Israel é o autor de tudo isso. As nações precisam saber que o Deus de Israel é o autor de tudo isso. Então não a nós, a gente não quer glória. Que a glória seja dada ao seu. Amém? Para encerrar, vai comigo no versículo 17. Isso aqui é para mim e para você hoje. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. O que o salmista está dizendo aqui? Quem morreu não tem como adorar a Deus. Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Morreu, acabou. O
corpo acabou, a alma está em algum lugar, uns no seio de Abraão, outros no Hades, aguardando o dia do juízo. Não há ações, não há atitudes, nem mesmo adoração para quem já morreu. Então a adoração cabe a quem? A quem está vivo. Então passe a adorar esse Deus, igreja. Torne conhecido o nome desse Deus, igreja. Seja zeloso, fervoroso. Sirva esse Deus de coração. Nós, porém, nós quem os vivos, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Isso é uma convocação, isso é um chamado. Vamos adorar o nosso Deus, porque quem já morreu não pode fazer isso. Vamos adorar o nosso Deus hoje, agora e sempre, porque quem já morreu não pode mais fazer isso. Está na minha mão, está na sua mão, vamos adorar o Senhor. Amém? Amém. A minha oração é que você viva para a glória de Deus. Se você é pai, seja um pai para a glória de Deus. Se você é mãe, seja uma mãe para a glória de Deus. O marido, seja um marido para a glória de Deus. A esposa, seja uma esposa para a glória de Deus. O cidadão, seja um cidadão para a glória de Deus. O patrão, seja um patrão para a glória de Deus. O empregado, seja um empregado para a glória de Deus. Que todos nós, não só no domingo de manhã, não só dentro das quatro paredes do templo, mas onde a gente for, com a nossa vida, demos glória ao nome do Senhor. Quem entendeu essa palavra? Glória a Deus.